A professora Sofia usa com frequência os manuais digitais, mas sente que os múltiplos formatos existentes dificultam o seu trabalho. E é a pensar nisto que a Escola Virtual e a Porto Editora apresentam agora a solução que tanto espera. Tudo em um. São assim os novos manuais interativos da Porto Editora para 2023. Todas as funcionalidades estão agora reunidas num único livro e num único local e formato. Vamos descobri-lo? Os professores e os alunos têm agora disponível um livro realmente interativo que permite reproduzir vídeos, áudios e atividades de forma integrada, tal como se estes estivessem dentro das páginas. Os múltiplos recursos podem também ser reproduzidos num painel lateral, mantendo a página do manual visível, ou numa janela redimensionada e arrastável que permite posicionar o recurso no ecrã para uma melhor apresentação em sala de aula. Pode também colocar o recurso em modo de ecrã total e, deste modo, tirar o máximo partido nos momentos de projeção. Para se ajustar melhor às realidades de todos os alunos da turma, os áudios apresentam várias velocidades e os vídeos contêm legendas. Todos os exercícios do manual estão disponíveis em formato interativo. Na versão do professor, os exercícios apresentam um botão para aceder e projetar as soluções, passo a passo ou todas em simultâneo. Na versão do aluno, as soluções não estão disponíveis, mas estes podem verificar as respostas dadas e todos os resultados são também automaticamente guardados. Graças à nova funcionalidade de cópia de texto, a professora Sofia pode também selecionar e copiar rapidamente blocos de texto do seu manual. Outra novidade muito aguardada diz respeito às notas. Agora, as notas criadas podem ficar abertas na página e ser reposicionadas onde quiser ou minimizadas. Pode também acrescentar notas diretamente no caderno de notas, sem ter de as associar a uma página. Para tal, basta adicionar uma nota diretamente no caderno de notas. Por fim, professores e alunos podem rapidamente exportar para PDF as suas notas personalizadas. Os novos manuais interativos incluem dicionários totalmente integrados. Basta selecionar uma palavra e a sua definição ou tradução, no caso das línguas estrangeiras, e é automaticamente apresentada. As novidades estendem-se também à área das ferramentas. As novas ferramentas, réguas, quadro, transferidor e calculadora vêm enriquecer as opções disponíveis. Foi também melhorado o contexto de uso, por exemplo, usando o sorteador de alunos para envolver a turma na resolução de exercícios. Mas não ficamos por aqui. Para facilitar a escrita na página, a espessura da caneta foi reduzida e o número de cores disponíveis mais alargado. Faça como a professora Sofia e tire partido do novo manual interativo. Olá, espero que se encontre bem. O meu nome é Pedro Silva. E olhando a este mar em que gostaria de navegar no 12º ano, tão agitado, ou neste, calmo e sereno, para navegar neste mar vou apresentar-lhe o Letras em Dia, projeto de português da Porto Editora para 12º ano, do qual sou coautor com a Elsa Cardoso e com a Susana Ribeiro Nunes. Mas gostaria, antes de mais, de fazer-lhe uma pergunta. O que espera do manual do 12º ano? Talvez seja difícil responder em poucas palavras, mas nós continuamos a pensar num manual ainda mais autossuficiente. Isto como forma de responder às necessidades dos alunos, às suas aprendizagens e, simultaneamente, claro está, às dos professores.
Vamos começar por concretizar esta ideia. Começamos por apresentar os componentes do projeto Letras em Dia 12º. O manual, o elemento principal, que integra o bloco Reler, de que falaremos mais à frente. O caderno de atividades, um material muito completo, com fichas de trabalho para todos os domínios e, no caso de educação literária, com um momento sistematizar, antes de cada ficha para a revisão do autor ou da obra, e ainda momentos como responder, tão apreciados. O caderno de preparar o exame, invertido no caderno de atividades, apresenta exames modelo para trabalho ou estudo autónomos, sempre com sugestões de resolução. E, exclusivo para o professor, o projeto dispõe do dossiê do professor, material muito rico e versátil, como é já do vosso conhecimento. O kit Exame em Dia é um material que será disponibilizado apenas em caso de adoção, com um conjunto alargado de materiais de apoio à preparação para o exame, e o caderno Outras Letras, Poetas Contemporâneos, que corresponde a um conjunto de propostas de exploração de poemas de autores que não estão no manual, dando assim outras possibilidades de escolha. E, claro, todos os recursos digitais disponíveis a qualquer momento através de qualquer equipamento eletrónico. Muito bem, vamos iniciar o 12º ano com os nossos alunos. E agora? Eis algumas das nossas angústias. Houve tempo para trabalhar todas as obras e autores de 10º e 11º anos? Como vamos rever todos os conteúdos literários, sendo as aprendizagens essenciais tão extensas? Como levar os alunos a compreender convenientemente todas as obras e autores previstos no 12º ano? E há tempo para trabalhar todos os domínios de forma consistente? E ainda, no final, os alunos estão preparados para o exame? E ainda, como os motivar? Como os atrair para o texto literário de forma aprazível? Pois bem, respostas a estas questões e a muitas outras que nos assaltam todos os dias estão aqui. Letras em Dia. Vamos então concretizar estas respostas que o projeto apresenta para as questões anteriormente colocadas. As letras estão em dia? Vão estar, com certeza. E destacamos desde já o bloco final do manual de que falei, Reler, que é Retoma Letras em Revisão de 10º e 11º anos, que disponibiliza aos alunos muito mais do que se encontra nas páginas impressas. No manual, os alunos têm um guia visual e um questionário resolvido, como podemos ver nas páginas exemplo da poesia trovadoresca. Porém, para cada obra, autor, o professor e o aluno dispõem de texto, lembrar o essencial, em PDF e em áudio, PDF capítulo a capítulo, síntese para todas as obras narrativas e reflexões do poeta, no caso dos Lusíadas, e de letra a letra, glossários. Ainda quiz AV para todos os autores e obras, e em relação a este glossário também será possível, na versão digital, a partir do guia visual e clicando nas palavras ou expressões destacadas, aceder em contexto à entrada do glossário. Todos estes materiais poderão ser muito úteis para o trabalho autónomo dos alunos. Muito importante. No caso do 12º ano, o aluno terá o glossário e as sínteses em PDF no manual digital e o professor terá todos os glossários e sínteses de 10º, 11º e 12º anos no kit Exame em Dia. Ainda neste âmbito da recuperação dos conteúdos de educação literária de forma integrada e consistente ao longo do manual, surgem momentos de ponto de encontro, que cruzam temáticas abordadas nos textos literários do 12º ano com obras de anos anteriores. No caso que vemos, o desejo de liberdade no conto de Jorge e em Amor de Perdição. Ou uma intertextualidade apoiada em documentos atuais, como este programa de Martim Sousa Tavares sobre Morrer de Amor. Outros exemplos deste ponto de encontro. Crónica de Dom João I e um cartoon muito expressivo. Ou Farsa de Inês Pereira e o tema musical Gisela, de Bárbara Tinoco e António Zambujo. Ou ainda Rimas de Camões e Gosto de Ti, de Luísa Sobral. Ponto de encontro. Sempre na sequência de uma possível ligação do autor retomado ao texto ou ao autor que está a ser trabalhado
E os tópicos de revisão são sempre introduzidos por um recurso. Músicas, vídeos, anúncios, cartoons, rubricas radiofónicas e com remissões para o bloco Reler no final do manual. Perfeitamente articulado e atrativo, não acha? A rubrica em relação mantém-se. Aqui se interligam obras de anos anteriores com os mesmos temas. O objetivo é fazer uma revisão das obras, mas principalmente dotar os alunos das competências de análise crítica e de relacionamento que a avaliação externa cada vez mais prioriza. No caso, Mensagem e Frei Luís de Sousa, na temática sebastianista. E com um ponto de encontro na página seguinte, que articula a temática do regresso em Frei Luís de Sousa e o tema musical Recomeço, interpretado por Marco Rodrigues e Áurea. Mais alguns exemplos. Pessoa Ortónimo e Antero de Quental, com mais um ponto de encontro com a curta-metragem de animação Brilhante, Configurações do Ideal, Angústia Existencial, ou Mensagem e os Lusíadas, o tópico é a esperança. E mais um ponto de encontro com o Jonaquim e o tema Lusíadas, ou Jorge e Álvaro de Campos e a reflexão existencial. Poetas contemporâneos com O'Neill e Miguel Torga em relação com Camões. São apenas alguns exemplos, de forma integrada, consistente, criativa, atrativa, de recuperar conteúdos literários de 10º e 11º anos. Trabalho, atualidade do texto literário e motivação, não acha? Uma recuperação integrada, consistente, criativa e atrativa. E o tratamento da educação literária no 12º ano? Não é um bicho de 7 cabeças, com certeza. Vamos atrair os nossos alunos, vamos motivá-los mais. Além dos textos que exploramos, vamos apresentando outras estratégias, como o poema em esquema. Para textos da primeira sequência, de Fernando Pessoa, o aluno tem acesso à respectiva leitura, orientada e análise detalhada de forma interativa. Vamos ver um pouco. Os poemas Dom João I e Dona Filipa de Lencastre são dedicados aos fundadores da dinastia de Avis, a ínclita geração que impulsionou os descobrimentos. Vamos agora ouvir o poema em análise. Dom João I. O homem e a hora são um só, quando Deus faz e a história é feita. O mais é carne cujo pó a terra espreita. A concepção providencialista da história que se desenvolve no poema a partir da figura de Dom João I antecipa a que se expressa no verso inicial do primeiro poema da segunda parte de Mensagem, dedicado ao infante Dom Henrique. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Nele se define de forma clara a teofania e os 3 elementos que a constituem: Deus, o homem e a obra. E para facilitar o trabalho com os textos de educação literária, mantêm-se os questionários resolvidos, tão valorizados por alunos e professores. Texto anotado, questões e respostas e ainda o como responder, quando se considera conveniente, em função da dificuldade da solicitação. O texto, analisado, anotado, ajuda o aluno a saber encontrar as palavras, tempos verbais, conectores, expressões que são a chave da compreensão do texto. Depois, são dados exemplos de perguntas e respostas possíveis para que tenham ferramentas necessárias para trabalharem autonomamente, o que queremos também. As opções apresentadas no manual, como vem sendo habitual, são sempre em número superior ao previsto pelas aprendizagens essenciais, exatamente para permitir aos professores escolhas em função dos grupos de alunos com os quais teremos de trabalhar. Educação literária, diria, chave na mão. Abrir, entrar, está tudo pronto. Mas falemos agora dos restantes domínios. Apenas um tratamento integrado, perfeitamente articulado com a educação literária, nos permite o seu tratamento e recuperação eficazes e ainda de forma atrativa. É exatamente o que propomos. Sabemos que a educação literária tem um peso enorme nas aprendizagens essenciais, mas temos de encontrar tempo para trabalhar a leitura, a escrita, a oralidade e a gramática.
Sugerimos, para isso, que seja feito sempre tudo a propósito ou no seguimento do texto literário, de forma a permitir intertextualidade a todos os níveis, como já é tradição no nosso projeto, como sabem. Comecemos pela leitura. As aprendizagens essenciais prevêem que o aluno deve ficar capaz de ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros de apreciação crítica e artigo de opinião. São estes os géneros do 12º ano. Exemplos. Ricardo Araújo Pereira com País dos Teimosos. Um artigo de opinião articulado com Fernando Pessoa. Ou uma apreciação crítica da recente biografia de Fernando Pessoa, escrita por Richard Zenit. Como podem ver nestes dois exemplos, além da atualidade, do humor dos textos, que sempre procuramos, pensamos no exame. E construímos a rubrica Leitura e Gramática, em que se explora o género textual ao mesmo tempo que se fazem questões do tipo Grupo 2 de Exame Nacional. Tudo pensado e bem articulado. No que diz respeito ao domínio da escrita, os géneros previstos para tratamento no 12º ano são o texto de opinião, a apreciação crítica e a exposição sobre um tema. Na página que se apresenta, é solicitada a construção de um texto de opinião sobre a infância, que nem sempre é um período de inocência e de felicidade, como na poesia de Fernando Pessoa. Os cartoons são bem sugestivos desta realidade. Observamos ainda nesta página a caixa informativa em destaque, com informação sucinta sobre o género em causa. Informação que está disponível também em áudio, algo importante no momento de estudar. Esta caixa informativa surge sempre que o género é tratado pela primeira vez, remetendo para o bloco Gramática em Dia, onde surge informação mais completa, um texto anotado para melhor compreensão das características e alguns exercícios também. O exemplo seguinte diz respeito à redação de uma apreciação crítica de uma obra muito sugestiva de Marguerite. E agora, uma exposição sobre um tema a partir do texto poético Liberdade, de Fernando Pessoa. Como veem, todos os exercícios surgem muito bem articulados com a educação literária que está a trabalhar-se. E estes são apenas 3 exemplos dos inúmeros exercícios de escrita que surgem no projeto, a partir de recursos atrativos, com temas relevantes, interessantes e, muito importante, com tópicos de orientação para a construção dos textos. No que diz respeito à oralidade, o debate é o género de oralidade quase exclusivo no 12º ano, quer ao nível da expressão, quer ao nível da compreensão. As páginas que estamos a ver partem, no primeiro caso, do trailer do filme A Idade da Daline, para uma reflexão sobre a relação do ser humano com a passagem do tempo, em estreita relação com a poesia de Ricardo Reis. E cá está o em destaque, na primeira ocorrência do debate. E, no segundo caso, de trailers de filmes com protagonistas femininas, para a realização de um debate subordinado ao tema Futuro no Feminino. Oportunidades e desafios. Claro está, numa relação estreita com o conto Jorge de Maria Judite de Carvalho. Contudo, apresentamos também várias propostas de trabalho com géneros previstos em anos anteriores, como o discurso político, no caso do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o exemplo do documentário, este sobre Fernando Pessoa, com o título É a Hora, ou a exposição sobre um tema, o ponto de partida é aqui uma rubrica radiofónica sobre o tema Pensar cansa, a ciência confirma, para um trabalho de expressão oral sobre saúde mental, muito atual também. Não poderei deixar de dizer que no bloco Gramática em Dia, na parte final do manual, se encontra informação completa com exemplos anotados e exercícios para todos os géneros dos domínios da leitura, da oralidade e da escrita. Olhamos agora para o tratamento da gramática. Preparamos, como sempre, uma série de momentos no manual e materiais em componentes vários que permitam ao aluno descodificar a língua e estar preparado para as questões que continuam a levantar dúvidas e ser objeto de avaliação externa. Destacamos o bloco Gramática em Dia, que agrega toda a informação e exercícios sobre todos os conteúdos gramaticais, novos e em retoma, bem como informação, exemplos anotados e exercícios sobre todos os géneros textuais, como já disse.
Serão de destacar ainda as caixas com sinalética, que ajudam os alunos a identificar ou distinguir determinadas classes de palavras, funções sintáticas, orações, etc. A novidade para o 12º ano, no âmbito da gramática, é a rubrica Gramática Temática, dentro das subunidades e que se relaciona diretamente com estas questões mais importantes. E remete para o bloco Gramática em Dia, onde todas as situações são exploradas. Neste caso, exploram-se as funções sintáticas dos pronomes pessoais. Mas vamos ver outros exemplos. A distinção, complemento do nome, modificador do nome. Ou subordinadas relativas substantivas ou adjetivas. Ou ainda, complemento do nome, do adjetivo, do advérbio ou oblíquo. E estes momentos estão ainda relacionados com as fichas Distinguir, que se encontram no dossiê do professor. Ora, os conteúdos gramaticais novos merecem naturalmente, como vem sendo habitual, uma atenção especial e encontram-se em contexto nas unidades, em páginas dedicadas a aprender e a praticar. Estas fichas encontram-se apoiadas por outros recursos, nomeadamente PowerPoint e Quiz EV. Para todos estes domínios, o dossiê do professor oferece inúmeros materiais, com enorme diversidade e aplicabilidade, em formato de papel e, naturalmente, em formato digital, que poderão ser utilizados e adaptados a todos os contextos pedagógicos. E ainda o Exame Nacional. Vamos falar agora em materiais mais específicos orientados para a sua preparação. Além da retoma da educação literária, de que já falamos, e é essencial no manual, no final de cada unidade, ou parte da unidade, no caso de Fernando Pessoa, os alunos lembram o essencial, através de um guia visual que resume os temas e características das obras e autores em estudo e de uma síntese informativa também em formato áudio. Mais ainda, está disponível um teste rápido de revisão, também em formato Quiz EV, que este ano oferece novas possibilidades, como, por exemplo, o professor não precisar de criar turmas e o aluno poder utilizar autonomamente para estudo. Fundamental também, no caso dos conteúdos novos do 12º ano, as caixas em destaque. Também em versão áudio, com o essencial da informação, com exercícios e alguns até para relacionar os temas estudados com o mundo atual. No manual, no final das unidades, as fichas formativas apresentam naturalmente a estrutura e tipologia dos itens de exame, como acontece no dossiê do professor para este tipo de materiais. Mas jamais 2 componentes exclusivos para o aluno e para o professor. Preparar o exame para o aluno, invertido no caderno de atividades, com propostas de exame para trabalho autónomo. E para o professor, o kit Exame em Dia. Apenas disponível, como dissemos, para as escolas adotantes, com sistematização dos conteúdos de educação literária, glossários, sínteses de obras dos 3 anos no ensino secundário e com importantes materiais de apoio à preparação específica para o Exame Nacional, com itens orientados e muitos exercícios de intertextualidade na linha do em relação, de que falamos, e das comparações que têm sido solicitadas no exame. Bem, não nos cansamos, porém, de destacar o caráter motivacional do trabalho com a língua e com a literatura, com a sua atualidade, com a sua proximidade, algo a que dedicamos muita atenção e que consideramos fundamental no Letras em Dia. Vejamos então alguns exemplos deste trabalho e da diversidade de recursos: registros radiofónicos, trailer de filmes, temas musicais, a rubrica à letra com esclarecimento de dúvidas habituais de uso de língua portuguesa. Recursos a que os alunos podem aceder com o seu telemóvel através, e a novidade, de QR Codes. E mais alguns exemplos. Animação Destiny, de Fabian Weibel. Tema musical dos 4:30, Olá Solidão. Programa televisivo Visita Guiada, dedicada ao infante Henrique. E a rubrica radiofónica, onde não poderia faltar Ricardo Araújo Pereira, com a sua mixórdia de temáticas, burocracia lasciva, fazem falta mais tramitações, só para rir. A seriedade e o humor em recursos de atualidade que mostram uma literatura mais próxima e mais motivadora. E, no final de todas as sequências, o momento Letras em Dia.
traz para a atualidade os temas tratados em potencialidade enorme para projetos interdisciplinares, com propostas articuladas, com recursos motivacionais e de enorme potencialidade para o papel ativo dos alunos. Os exemplos mostram-nos propostas de trabalho relacionado com tecnologias ligadas a ecrãs e redes sociais para o final do trabalho com Fernando Pessoa, ou com escolhas, desafios e riscos na nossa vida contemporânea, atualidade e relação com o texto literário, sempre em dia. O potencial de projetos interdisciplinares com os domínios da autonomia curricular surgem agora potencializados com a nova ferramenta disponibilizada pela Porto Editora, Projetos Chave na Mão, que terão a oportunidade de explorar. Sempre atualidade do texto literário. No manual organizado em 4 unidades, os separadores são muito expressivos, como podem ver, e com informação sintética sobre os conteúdos tratados na parte final do separador. Tudo disponibilizado na escola virtual, com novas funcionalidades. Área de projeto, QR codes, dicionários, cadernos de notas digitais, exercícios interativos. Poderão explorar, entretanto, com mais propriedade. Com todos os recursos digitais, claramente acessíveis à distância de um clique, como costuma dizer-se. Estamos num mar calmo. O Letras em Dia. Mas mais, o Letras em Dia é uma bússola, a orientação certa. Obrigado pela vossa atenção. Saudações. Somos professores de português e todos temos o mesmo objetivo: fazer com que os nossos alunos concluam o ensino secundário com sucesso. Vamos ver como podemos fazer com o Marca a Página. Colegas, este ano o Marca a Página apresenta mais materiais para trazer à aula de português atualidade, diversidade e resultados. Comecemos, antes de mais, por apresentar o projeto. A acompanhar o manual, encontrará o Páginas em Exame, de que falaremos em seguida. No Páginas de Atividades, integramos o exame passo a passo, uma novidade a pensar neste ano tão importante. O dossiê do professor inclui mais materiais para as suas aulas e o manual de operacionalização de projetos e aprendizagem autónoma vai permitir-lhe desenvolver com os seus alunos propostas de trabalho autónomo. Mas o Marca a Página traz mais novidades. Para o professor, o componente Planear o Exame, roteiro para o sucesso, com propostas mensais para preparar os alunos para este momento ao longo do ano letivo. Como sabem, o exame será obrigatório para a conclusão do ensino secundário. Por isso, também apresentamos este ano um componente chamado Preparar o Exame. Pensando também na diversidade linguística e cultural, que é evidente em muitas das nossas escolas, temos testes adaptados para os alunos estrangeiros, que passaram a integrar no 12º ano a disciplina de português. Outra novidade é a análise de todos os poemas de mensagem de Fernando Pessoa. É uma oferta exclusiva para o professor, onde encontrará a obra didatizada. Vamos conhecer todos estes componentes ao pormenor. O Marca a Página disponibiliza para o professor o livro Planear o Exame, roteiro para o sucesso. Trata-se de uma agenda mensal com propostas de aulas de preparação para o exame, com os conteúdos a rever em cada uma, as tarefas a realizar e os recursos a utilizar. Um material muito útil para preparar os seus alunos para um momento de avaliação no final do ano letivo. Invertido neste componente, encontrará o Preparar o Exame, que inclui a resolução de propostas de escrita para trabalhar com os alunos a parte C do Exame Nacional e testes adaptados para os alunos estrangeiros. Para o auxiliar a abordar mensagem de Fernando Pessoa, o Marca a Página disponibiliza ainda o componente Mensagem, todos os poemas em análise. Encontrará aqui uma análise detalhada de todos os poemas, com notas explicativas e exercícios com soluções. Temos a certeza de que este material ajudará os seus alunos na interpretação do texto literário. Para o aluno, o Marca a Página apresenta o Páginas em Exame, no final do manual. Trata-se de um conjunto de apelativas infografias que sintetizam todos os conteúdos de educação literária do ensino secundário.
No Páginas de Atividades, que apresenta exercícios de nível de dificuldade diferenciado, o aluno encontrará, este ano, um componente invertido, o exame passo a passo, que contempla exames tipo resolvidos com dicas de preparação para este momento de avaliação. Este ano temos muitas novidades também a nível digital. O manual apresenta QR Codes em contexto para que o aluno possa apontar o telemóvel e ter acesso imediato a recursos áudio e vídeo para realizar as atividades. Com o manual interativo, estudar será ainda mais fácil, porque basta destacar uma palavra no texto para que surja a definição da mesma através da infopédia. E o aluno pode tirar notas e guardá-las na página através do caderno de notas digital, ou até mesmo exportá-las para PDF. Para nós, professores, podemos agora optar por projetar cada exercício e a respectiva solução, ao mesmo tempo, facilitando as nossas aulas. O Marca a Página é já conhecido pelos seus extraordinários roteiros literários digitais, que representam uma forma única de abordar o texto literário. Este ano oferece 3 roteiros: Mensagem, Memorial do Convento e o Ano da Morte de Ricardo Reis. Além disso, apresentamos 7 novos instalivros muito apreciados pelos alunos. Para trazer ainda mais dinamismo à aula de português, o Marca a Página desenvolveu o quiz lúdico Que Pessoa És Tu?, para introduzir a poesia de Fernando Pessoa de forma criativa e motivadora, bem como o trivia As Pessoas de Pessoa, que ajudarão a sintetizar a unidade 1 de forma inovadora e eficaz. Passemos ao manual. Ele é composto por 4 unidades, incluindo a inicial, e pelas páginas de consulta que apresentam a sistematização dos conteúdos de todos os domínios desde o 10º ano, incluindo exercícios de aplicação e um glossário de apoio ao aluno. Destacamos então 4 unidades do Marca a Página com os seus separadores apelativos, com imagens contextualizadas que vão ao encontro dos alunos. A unidade 0 apresenta atividades iniciais, associadas ao projeto de leitura. A 1 é dedicada à poesia de Fernando Pessoa, ortónimo e heterónimos, terminando com mensagem. A unidade 2 é dedicada aos contos, numa abordagem completa dos 3 contos propostos pelas aprendizagens essenciais para que o professor possa fazer opções. Na unidade 3 surge a poesia contemporânea e na 4 o Ano da Morte de Ricardo Reis e Memorial do Convento de José Saramago, para mais uma vez permitirmos que faça as suas escolhas. O Marca a Página assegura o cumprimento integral das aprendizagens essenciais. Vejamos então como podemos trabalhar o Memorial do Convento com o Marca a Página, motivando os alunos para a leitura da obra do Prémio Nobel português. Sob o lema Leva o Nobel contigo, a unidade começa com uma proposta interdisciplinar que permite ao professor trabalhar por projeto. Lançamos ao aluno uma situação-problema a que tentará dar resposta ao longo da unidade. Quer o professor opte pelo estudo de uma ou outra obra de José Saramago. Esta proposta didática permite, assim, realizar um domínio de autonomia curricular. Reparem, colegas, que na banda lateral temos ainda uma importante indicação sobre a forma como podemos concretizar o projeto através de uma remissão para o Manual de Operacionalização de Projetos. Novidade, este ano, é a possibilidade de desenvolver o projeto interdisciplinar através da área de projeto da Escola Virtual. Um ambiente digital que lhe permite acompanhar as várias fases de trabalho dos alunos e atribuir tarefas. Nesta unidade, a proposta de projeto consiste na divulgação da Carta Universal dos Direitos e Obrigações dos Seres Humanos. Mais uma vez, desafiamos os alunos a intervir na cidadania global e estamos, como veem, a concretizar a estratégia de cidadania de escola, mas de uma forma integrada. Na unidade 4, o professor Carlos Reis dá o seu contributo para responder à situação-problema. Serão os deveres humanos uma utopia? Serão os deveres humanos uma utopia? Não, não são. Os deveres humanos são uma obrigação a concretizar. Os deveres humanos passam, antes de mais, pelo respeito que nós temos pelo outro. José Saramago falou, e com razão, nos deveres humanos, falou também e inscreveu nas suas obras a preocupação com o outro. Mas o outro não é uma entidade abstrata, é o que está ao nosso lado. É o colega, é o amigo, é aquele que não conhecemos, é aquele que precisa de nós. É aquele a quem nós podemos ajudar a melhorar a vida, com coisas concretas e não apenas com um discurso abstrato, porque nem a utopia deve ser abstrata. Ela deve olhar
para aquilo que é realizável e tentar realizá-lo. E os jovens, com a sua atitude positiva e construtiva, são aqueles que estão em melhores condições para fazer isso mesmo. Este será um excelente ponto de partida para o estudo da obra de José Saramago. Ao longo do manual, contamos com o contributo de figuras públicas de várias áreas, como o escritor José Luís Peixoto, o músico Pedro Abrunhosa, a escritora Tiolinda Gerção e o ator João Reis. O centro de cada unidade é naturalmente o texto literário. Assim, o Marca a Página apresenta nas páginas iniciais de cada unidade uma contextualização visual e apelativa sobre os conteúdos literários de acordo com as aprendizagens essenciais. Reparem que na banda lateral, para o professor e para o aluno, apresentamos sempre recursos vídeo ou áudio que podem constituir materiais adicionais de suporte à aula e que podem ser reproduzidos sem sair da página no manual interativo. Antes de dar início ao estudo da obra integral, o professor poderá motivar os alunos para a sua leitura através dos instalivros. O Marca a Página apresenta vários, mas queríamos destacar aqui o Memorial do Convento e O Ano da Morte de Ricardo Reis, duas obras fundamentais no 12º ano. Na abordagem de Memorial de Convento e à semelhança do que acontece com Mensagem e O Ano da Morte de Ricardo Reis, o Marca a Página apresenta um roteiro literário que o professor pode projetar em aula. Assim, os alunos podem acompanhar a análise das obras através de uma contextualização, que lhes permite criar uma memória literária dos espaços. Vamos ver, a título de exemplo, um excerto do roteiro de Mensagem de Fernando Pessoa. Ainda a propósito desta obra, destacamos, como oferta ao professor, a análise dos 44 poemas de Mensagem num livro exclusivo. Vamos ver um exemplo de uma página para ilustrar alguns aspectos do manual. As atividades da oralidade apresentam exercícios orientados com temas atuais e associados a manifestações artísticas diversificadas. Neste caso, a apresentação do filme 1618, de Luís Ismael, permite explorar com os alunos a temática do antissemitismo, associando-se assim a cidadania aos domínios das aprendizagens essenciais, desta vez ao domínio da oralidade. No Marca a Página, o texto literário encontra-se dividido de acordo com o ritmo de uma aula, respeitando os tempos de trabalho do professor e dos alunos. Antes de cada excerto, surge a secção Prepara a leitura, que será útil para os alunos com maiores dificuldades anteciparem, de forma autónoma, os temas e assuntos abordados no texto a analisar. Além disso, através da rubrica Segue a Leitura, o professor pode estabelecer o diálogo entre os excertos que o manual apresenta e a obra integral. Esta rubrica possibilita também que o aluno se sinta mais orientado na sua leitura autónoma. Destacamos ainda a vantagem de as notas explicativas do texto surgirem ao lado e não em rodapé. Ao longo da unidade, podemos confirmar que os exercícios apresentam uma tipologia diversificada e uma complexidade crescente. Uma novidade importante para este ano. Oportunamente, surge um item adaptado do Exame Nacional e está sempre identificado com este símbolo. Nesta página, podemos ainda ver que as soluções são disponibilizadas na banda lateral e em formato editável. Com os exercícios interativos, poderemos, em aula, projetar para cada item a respectiva solução, isoladamente, facilitando assim o nosso trabalho de correção. Mudemos de página. Aqui podemos ver que os exercícios do domínio da escrita surgem com uma orientação para os alunos. O mesmo acontece com os exercícios do domínio da oralidade, como este, que não surge aqui por acaso. Ele vai nos permitir associar um acontecimento atual, neste caso o recente Campeonato Mundial do Futebol 2022, à Epopeia da Pedra de Memorial do Convento, refletindo assim com os alunos sobre a intemporalidade da obra saramaguiana.
É por isso também que, no seguimento desta atividade, propomos um exercício de leitura deste artigo de opinião de Afonso Reis Cabral. Colegas, o manual faz constantes remissões para o Páginas de Atividades e também para a secção Páginas de Consulta, onde os conteúdos estão sistematizados e surgem exercícios extra numa lógica de preparação para o exame final nacional. Aqui encontramos outro aspecto diferenciador do Marca a Página, os textos de apoio, a que chamamos Toma Nota. Surgem em contexto ao longo da unidade e são frequentemente acompanhados de exercícios de verificação. Existe sempre a respectiva versão áudio. Outra novidade importante para este ano. Cada Toma Nota apresenta ao lado os tópicos essenciais que constam no texto de apoio, facilitando a leitura autónoma por parte dos alunos. Vamos agora perceber como a gramática é abordada no Marca a Página. Os exercícios surgem em contexto, com excertos dos textos literários abordados, com remissão para o Páginas de Consulta ou para o caderno de atividades, e sempre identificados com a linha vertical amarela e a letra G de gramática. Lembramos que no dossiê do professor está disponível um vasto conjunto de fichas deste domínio. Avancemos agora para a rubrica Páginas Cruzadas. Trata-se de um exercício de escrita que estabelece a intertextualidade entre temas do texto literário em análise e temas dos textos literários abordados no 10º e no 11º ano, sempre com uma breve retoma desses conteúdos na secção Recorda. Este é mais um aspecto importante para preparar o exame final, já que cada vez mais percebemos que quer as aprendizagens essenciais, quer os momentos de avaliação interna ou externa, se regulam por este tipo de relações intertextuais. A propósito, destacamos agora a rubrica em exame. Como sabem, colegas, o Marca a Página apresenta esta rubrica desde o 10º ano, mas este ano com uma análise mais alargada do texto literário. Aqui, os alunos podem analisar um exercício resolvido que serve de modelo e são de seguida desafiados a realizar um exercício semelhante. O professor, na banda lateral, tem uma proposta de resolução. No final de cada unidade, o Marca a Página apresenta páginas de revisão com a síntese dos conteúdos de educação literária abordados. Estes resumos estão também disponíveis em formato de podcast, mais apelativo para o aluno, pois permite que este acompanhe os conteúdos ouvindo a sua explicação e de acordo com o seu ritmo. Surge depois uma avaliação formativa organizada por domínios. Para o professor, lembramos que pode utilizar o gerador de testes interativo na escola virtual para adaptar a avaliação a cada grupo de alunos. Nele, pode criar turmas, lançar classificações ou propor exercícios diferenciados para cada aluno. Cada unidade termina com uma proposta de um filme ou documentário didatizado com exercícios que permitem a intertextualidade com o texto abordado. Nestas páginas em movimento, a nossa preocupação é mostrar ao aluno que o texto literário pode ser visto numa perspectiva significativa para a sua realidade. Para o professor, desenvolvemos inúmeros materiais de apoio, como já fomos referindo, nomeadamente um dossiê do professor com um quadro síntese das aprendizagens essenciais do 3º ciclo e do ensino secundário, permitindo uma visão global dos conteúdos abordados ao longo de cada ano, bem como planificações e planos de aula, testes de avaliação que seguem o modelo do Exame Nacional, com soluções tipo IAV, disponíveis na escola virtual, com descritores e níveis de desempenho. E ainda mais de 70 fichas de trabalho organizadas por domínio e mais de 70 questões de aula, com todos os conteúdos desde o 10º ano, que podem ser utilizadas para trabalho personalizado com os alunos ou até para outros momentos de avaliação. O professor tem ainda disponíveis rubricas de avaliação dos domínios da oralidade e da escrita e das atividades de projeto. Tem ainda grelhas de avaliação e de autoavaliação também dos domínios da oralidade e da escrita disponíveis na escola virtual. No manual interativo encontra todos os componentes integrados num só local. Isto significa que podem ser visualizados como e-books e descarregados para os vossos computadores, tablets ou telemóveis, mas também que professor e alunos podem navegar pelas páginas do manual e ter acesso a todos os materiais associados a cada unidade à distância de um clique. Recursos áudio e vídeo, quizzes, testes interativos, PowerPoint e todas as fichas e testes em formato editável. De destacar ainda que o caderno de atividades digital pode ser projetado com ou sem soluções.
Além dos inúmeros recursos digitais, lembramos ainda os Quiz EV, exercícios tipo Kahoot, para os quais não há necessidade de criar turmas para jogar em sala de aula, o gerador de testes interativo e os roteiros digitais que já mencionei anteriormente. Duas novas funcionalidades que vale a pena reter são o caderno de notas digital, em que os alunos poderão copiar conteúdos do manual, acrescentar notas pessoais de estudo e exportar cada nota em formato PDF. E ainda o dicionário Infopédia, que está acessível em todos os momentos. Em suma, colega, é um professor que promove nas suas aulas atividades diversificadas, motivadoras e eficazes? Respeita o ritmo de aprendizagem dos alunos e desenvolve a sua autonomia? Preocupa-se com os resultados e prepara os alunos para o sucesso? Então, o Marca a Página é para si, com o equilíbrio perfeito entre o rigor e a eficácia que nós, professores de 12º ano, procuramos. O Marca a Página traz a aula de português, atualidade, diversidade e resultados. Apoiamo-lo nesta missão de motivar os seus alunos, orientando-os para o sucesso. Obrigada.